Cuidado com o Deus de Israel, porque ele é o mais poderoso de todos. Pois é, a leitura de hoje é um duelo dos deuses. Nossa leitura hoje do capítulo 5 de 1 Samuel é uma leitura muito interessante, porque nos fala sobre um duelo muito especial. Não entre pessoas nós já vimos acontecer e nós vamos ver acontecer ainda mais nesse livro, mas é uma batalha direta entre dois deuses. O Deus de Israel, Yahvé, e o Deus dos filisteus, Dagon. Dagon é o deus da agricultura. A palavra Dagon remete a uma palavra parecida na língua hebraica que significa grão. Era uma das divindades principais dos filisteus e o templo desse Dagon estava espalhado em várias cidades da Filístia. Aliás, a Filístia tinha 5 capitais principais, 3 são mencionadas nesse texto. A história é que levam a arca do Senhor para a cidade de Asdod e lá eles colocam a arca da aliança surrupiada dos filhos de Israel, um espólio precioso de guerra, lá dentro do templo de Dagon, ao lado da imagem desse deus da agricultura. Ao fazer isso, os filisteus, de forma simbólica, estavam submetendo o Deus de Israel à autoridade e ao governo de Dagon, em cujo templo a arca agora estava sequestrada. Muito bem, todo mundo ficou muito feliz porque os filisteus sabiam o poder que o Deus de Israel tinha. Agora, o Deus de Israel estava no controle das suas mãos, quem sabe até interessado em fazer um negócio agora para virar o Deus dos filisteus. Só que, na manhã seguinte, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Ou seja, não era meramente um acontecimento. A forma como o texto nos narra e os detalhes são muito valiosos porque nos fazem imaginar que a imagem de Dagon estava se curvando, de fato, à presença do Deus de Israel, simbolizado na Arca da Aliança, com o rosto em terra. Quando nós temos essa expressão rosto em terra, é uma expressão de auto-humilhação, algo que aconteceu naquela situação. Os sacerdotes e sacerdotisas de Dagon ficam assustados, colocam de volta a imagem no seu lugar e a palavra de Deus continua dizendo: mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Mais uma vez, não foram um acidente. E olha só, sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Ou seja, a estátua de Dagon caiu diante da arca do Senhor, a cabeça da estátua e as mãos foram separadas do corpo do ídolo, simbolizando que todo o poder de Dagon era nada diante do poder do Deus de Israel. Que na verdade Dagon era uma falsa divindade que Deus muito facilmente quebra o poder de qualquer ídolo e julga justamente esse povo idólatra. Como que isso aconteceu? Aconteceu que na cidade de Asdod, onde a arca estava, o Senhor pesou sobre esse povo a sua mão, trazendo-lhes devastação e afligindo com tumores. Os estudiosos não sabem ao certo que tumores eram esses, se era algo semelhante à peste bubônica que nós tivemos já ao longo da história, ou se tratava de hemorroidas. Ninguém sabe o que eram esses tumores, mas eram aflições na carne, no corpo, muito severas, de modo que os habitantes de Asdod não queriam mais a arca lá, e eles mandam para a cidade de Gate, outra das 5 capitais da Filístia, e lá em Gate acontece a mesma coisa, e de Gate vai para a cidade de Ecrom, que também era uma outra cidade importante da Filístia, e lá, ao verem que a arca estava chegando e já sabendo que a arca era capaz de fazer, ou seja, o
Deus, que tinha como símbolo que a arca podia fazer, eles começaram a ficar muito inquietos, dizerem: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá a fim de matar a todo o nosso povo. Ninguém mais queria a arca perto deles. Aquele espólio de guerra, aquele prêmio que eles haviam surrupiado de Israel como símbolo máximo da sua vitória, acabara de se transformar na maior evidência da sua derrota e da sua miséria. Muito mais além do que isso, era a manifestação presente do juízo de Deus, que por um lado estava disciplinando o seu povo amado e que por outro também estava julgando uma nação ímpia. Deus é o juiz de todas as coisas. Deus julga não somente aqueles que não são seu povo, mas também com severidade o seu próprio povo peculiar. Deus está no controle da história. Deus está tão presente dentro do nosso cotidiano que ele faz questão de endireitar os caminhos e de punir aqueles que de alguma maneira afrontam a sua santidade e a sua verdade. Levem embora a arca do Deus de Israel. Levem de volta ao seu povo para que esse Deus de Israel pare de nos afligir. Se o povo de Israel perdeu a arca por causa da sua obstinação, por causa da corrupção dos seus líderes religiosos, não foi Israel que trouxe de volta a arca para si, foi o Deus presente em Israel que, embora a arca estivesse distante, trouxe de volta o símbolo da sua glória de volta para o seu povo. Deus é assim. Deus cuida de cada detalhe. Deus cuida da sua santidade. Deus zela pela sua glória e ele faz com que o seu povo possa reconhecer isso e possa ter a sua vida transformada por essa santidade e por essa glória. Podem aparecer dos quatro cantos da terra deuses que queiram duelar com o Deus de Israel. Sabe por que o Deus de Israel sempre vai ganhar? Porque ele é o único Deus verdadeiro, todo-poderoso. E nós podemos ter o privilégio de dizer que nós servimos a esse Deus e que Deus sempre cuida de cada um de nós. Não se esqueça disso. Esse Deus que vence qualquer duelo com qualquer Deus é o nosso Deus e nós fazemos parte do seu povo escolhido. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.